Ronaldo e Ricardo, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos aí que estão nos ouvindo. É muito legal estar aqui no Superlógica Next Live, né? Podendo contribuir com esse mercado e especialmente agora, depois desse momento que a base, né? Tem um mês mais ou menos que a gente fez essa fusão com a Superlógica, a gente está muito empolgado aí com tudo aquilo que a gente vai desenvolver, já estamos desenvolvendo juntos, né? E trazer para esse mercado de administração de imóveis, condomínios, imobiliários, tudo que de mais novo que possa ajudar essas empresas a prosperarem aí nesse novo cenário que cada vez mais se apresenta aí para todas as empresas, né? Obrigada, Ronaldo. E Ricardo, nosso convidado, né? Porque Ronaldo já é o quê? Como diz o pessoal, prata da casa, né? Já temos parceria aí há mais de um ano, agora Superlogic e Base Software, como bem Ronaldo lembrou, né? Somos um grupo. E agora eu peço que o Ricardo apresente a Hamper, né? Apesar de eu já ter dado aqui uma breve, enquanto isso eu vou sentar aqui para a gente começar o painel. Ricardo, com você, seja bem-vindo. Muito bom. Bom, obrigado aí, gente, pelo convite. Um prazer estar com vocês. Eu tenho uma história longa com a Superlógica já, infelizmente não dá para contar aqui, mas sou cliente desde o negócio anterior, desde uma agência que eu tive antes da Hamper. Tenho o prazer de palestrar com a Superlógica, acho que desde 2016, 2017, todos os anos. O Baldini sempre palestra no nosso também, entre outras pessoas aí da Superlógica. Como o Luciano apresentou, hoje eu estou à frente da Hamper desde 2016. Nós somos uma plataforma de prospecção digital e tem ajudado aí milhares de empresas brasileiras a tornarem sua prospecção e suas vendas complexas mais digitais de uma forma geral. E como tantos outros negócios, estamos acelerando esse processo durante a pandemia. São vários anos aí vivendo nesse ambiente de marketing e vendas de forma digital. Espero bastante conseguir contribuir e atender as expectativas aí do pessoal que está acompanhando a gente. Maravilha, Ricardo. É um prazer tê-lo aqui em mais um evento, né, nessa parceria aí junto com Superlógica. É um prazer ter vocês dois aqui para esse bate-papo, né, gente? Então, vamos nos divertir agora e, além de tudo, além de se divertir, compartilhar conhecimento, que eu tenho certeza que a bagagem que vocês têm e, né, e o diferencial que vocês trazem para o mercado vai fazer toda a diferença para os nossos clientes. Então, sem mais delongas, até porque a gente tem um cronograma a seguir, né, pessoal? Para que ninguém puxe as nossas orelhas, vamos começar o nosso dia. Então, lembrando, pessoal, que o nosso painel vai ser super dinâmico, então, assim, mesmo que alguém... lembrei de alguma coisa para completar, Lu, pode interagir, tá, pessoal? Então, vamos lá. Mesmo já existindo, né, alguns anos esse movimento de digitalização, seja do mercado imobiliário ou mercado condominial, né, acho que o imobiliário até a gente vê muito mais coisas que é com relação a site, fotos, os tours online. Então, assim, o mercado imobiliário hoje explora bastante essa questão, né? Mas ainda assim a gente encontra aquela resistência do negócio, né? Olho no olho, né? Tipo aperto de mão. Vocês podem explicar rapidamente quais os recursos que existem atualmente e quais as vantagens para administradoras e imobiliárias tornarem esse processo totalmente remoto? Com vocês. Ricardo. Pode ir, Ricardo, pode começar. Opa, obrigado, Ronaldo. Bom, vamos lá, tem muita coisa para explorar nesse meio, né? Eu acho que o que a pandemia tornou mais latente é a necessidade das empresas se tornarem mais online, e a gente fala, por mais que a gente sabe que site, tour virtual, fotos, etc., já existia, muita gente sempre deixava para depois, porque eu confesso, eu não sou um grande especialista nesse mercado, com toda a humildade aqui, mas eu observo, eu já atendi muitos clientes nessa área, eu vejo que as empresas elas sempre deixaram para depois essa modernização, né? E agora acho que ninguém tem dúvida de que bateu na porta de todo mundo e tal. Então, eu acho que assim, se as empresas elas já fizerem o feijão com arroz, já é um passo à frente, né? Eu queria bifurcar em dois tipos de empresa, né? Eu acho que a gente tem dentro desse mercado empresas que têm uma oferta um pouco mais transacional, né? Então, talvez imobiliárias que trabalham com produtos menores, com aluguel, imóveis menores, um negócio um pouco mais transacional.
esse mercado está sendo extremamente revolucionado pelas startups, o que não significa que não tem espaço para as empresas que já existiam, muito pelo contrário, né? A gente vê tantos outros mercados que passaram por disrupção, né? Vou pegar o varejo, que eu acho que é o mais comum aqui que a gente conhece, né? E por mais que surgiu todos os e-commerces, Mercado Livre, vem Amazon, que é um entrante de fora do Brasil e tal, mas os varejistas brasileiros estão aí, estão crescendo, estão encontrando espaço e tal, então não significa que a disrupção vai quebrar os negócios que existem, mas não dá para a gente negar que a gente chama de PropTech, né? As PropTechs, elas estão aí e elas estão causando disrupção na venda de apartamento, no aluguel de apartamento e tal. Eu acredito que as empresas que operam dentro desse mercado, elas precisam entender como modernizar o seu arsenal para serem competitivas dentro desse novo espaço, que é muito possível de atuar. E a segunda, que eu acredito que eu tenho ainda mais a agregar, que é para as empresas que têm uma oferta mais complexa, de maior valor agregado, né? Eu colocaria novamente as imobiliárias, né? Talvez com produtos um pouco mais de valor agregado, e as administradoras, né? Nesse caso, dificilmente a venda ou a transação ela vai acontecer sem uma interação humana, né? Então fica um pouco mais difícil das empresas puramente de tecnologias chegarem e revolucionarem esse mercado, mas o que não significa que essas empresas elas não podem se modernizar, né? Então eu acredito que daqui para frente a interação humana ela não vai ser menor do ponto de vista de qualidade, mas ela vai ser menor do ponto de vista de quantidade, né? Então acho que muita coisa que antes precisava ser feita ou já nem precisava mais ser feita de forma presencial, mas ainda era feita de forma presencial, seja visitas comerciais, seja trâmites de burocracia, essas coisas, acho que a interação física vai reduzir muito e as coisas elas vão se tornar muito mais digitais. Já se tornaram, na verdade, né? Acho que a gente só está na fase de transição, mas muita empresa já passou para o lado de lá da ponte, né? E acho que junto com essa digitalização, de um lado surgem algumas ameaças para quem não estava preparado, mas surge muita oportunidade também, né? Eu acredito que quem se preparar ou quem está se preparando e fazendo esse efeito migratório vai poder aproveitar durante um tempo de algumas vantagens competitivas. Eu espero poder, acho que o propósito aqui é a gente poder explorar mais, eu espero conseguir trazer algumas dicas práticas para quem tem dúvida, em especial, né, muita gente acredita que para essas vendas mais complexas, que tem interação humana, fica mais difícil, né? Pensa assim, não, para alugar um escritório pequenininho de 40 metros quadrados, ou para alugar um apartamento de 60 metros quadrados, é tranquilo ali no site, tá? O consumidor ele já acredita, quase que em fazer todo o trâmite online. Mas como que eu conquisto um novo cliente, por exemplo, para administrar todo um condomínio inteiro? Ou como que eu trabalho um galpão logístico grande, que eu estou falando de negociações de valor agregado? Tem muito espaço para evoluir no digital também para essas vendas complexas. Eu acho que eu consigo somar um pouco nesse assunto. Mas vou deixar para o meu amigo Ronaldo aí também complementar. Obrigado, Ricardo. Eu acho que o Ricardo comentou um ponto importante, que foi exatamente algumas quebras de paradigma, né? Acho que tem uma coisa que a gente pode dizer que foi positivo nesse processo todo de isolamento, foi exatamente o fato de que algumas coisas que eram impensáveis uma semana antes do isolamento, né? E isso ter que acontecer de empresas que não são tão digitais assim, terem de trabalhar praticamente 100% em home office, né? Eu acho que isso serviu como um exemplo, né, real de que alguns processos que eram inimagináveis que pudessem ser feitos, e eles funcionaram, né, de uma forma ou de outra eles funcionaram. Talvez se tivesse mais tempo, poderiam funcionar melhor ainda, mas eles funcionaram. Eu acho que o processo comercial ele segue exatamente essa linha, né? Quer dizer, não dá para vender? Sim, se você precisar e for posto à prova, você vai descobrir que dá para fazer todo um processo comercial online, né? Eu queria complementar um pouco essa segmentação, porque quando a gente fala do mercado imobiliário, né, a gente vê, na verdade, consigo ver 4 grandes negócios, né, 4 grandes verticais, né, a alocação de imóveis, a compra e venda de imóveis, a administração de condomínios e a incorporação.
Sobre incorporação, acho que vamos ter aí a Cirela, o Guilherme Cirela falando daqui a pouco sobre um case, é bem legal, então vou fugir um pouco desse tema, porque tem um grande especialista para falar, não é? Mas quando a gente fala da administração, o que a gente viu na prática, eu conversei com várias empresas nesse período, né? E muitos relataram que, por exemplo, no condomínio, na administração de condomínio, onde você ainda tem uma grande forma de captação de leads que vem através de indicação, talvez seja a maior forma, pelo menos que as empresas que estão aí fazendo um bom trabalho, né, elas têm uma indicação natural, eles conseguiram conduzir todo um processo comercial 100% online. Quer dizer, isso foi uma barreira vencida, né? Conseguiu fazer as reuniões aí com os síndicos, através dessas ferramentas de videoconferência, usaram as ferramentas de assinatura eletrônica e fecharam os contratos. Quer dizer, conseguiu fazer um processo basicamente 100% online, né? Quando a gente fala de locação e venda de imóveis, aí a gente tem que ver aquela questão da apresentação do imóvel, ela ainda é muito importante, aquela apresentação física, né, onde você está presente ali, mas todas as outras etapas antes, que era um grande problema, por exemplo, até esse ano eu conversava com um cliente sobre assinatura eletrônica de contrato de locação, não vou fazer isso porque vai dar problema depois, e uma semana depois estava todo mundo fazendo, não deu problema, e agora virou uma situação extremamente comum. Então, o processo da venda, né, se a gente for dividir, eu acho que a gente tem um grande desafio realmente nesse processo de venda, que o Ricardo é um grande especialista, que é o processo da captação do lead mesmo, né? Como você trazer um lead para dentro do teu negócio de uma forma virtual, como desenvolver as técnicas para ser feito. Mas uma vez que o lead está dentro de casa, você conseguiu trazer esse lead, você fazer todo o processo comercial, né? Seja na administração de locação, seja na administração de condomínios, né? Até na venda, tirando a parte da apresentação do imóvel, você consegue fazer, e isso está provado, e muitas empresas tiveram essa experiência e conseguiram fazer isso com muito sucesso, né? Bom, mas vamos falando isso no decorrer das perguntas, né, para a gente poder avançar, tem muita coisa aí para a gente comentar sobre isso. Obrigada, Ronaldo. Então, a segunda pergunta, gente, é uma pergunta bem prática, né? Quais as principais medidas a serem implementadas por imobiliárias e administradoras que querem vender online? E assim, eu até faço um complemento, porque o Ricardo falou algo que tem coisas que o online não substitui, mas tem coisas que substituem. Então, se vocês conseguirem deixar isso claro, né, em termos práticos, né, seria bem legal. Eu vou começar respondendo essa, depois eu deixo a bola para o Ricardo. A gente dá um exemplo, vou dar um exemplo da própria empresa, da própria base, né, que nós começamos a fazer as vendas online, né, começamos a eliminar as visitas presenciais para venda de software, né, já há algum tempo, porque a gente identificou que esse tempo que se perdia para se fazer uma visita e você podia fazer isso de uma forma remota era muito mais vantajoso. Eu acho que isso ficou claro para todo mundo, que essas ferramentas, inclusive, são até gratuitas, né, você tem N ferramentas no mercado. Então, acho que essa fase, por exemplo, de você fazer as reuniões online para discutir, para negociar, você consegue fazer com muita tranquilidade dentro de uma ferramenta online, né? Eu acho que uma das coisas que eu chamo a atenção também bastante, e eu acho que é um momento que a gente pode parar para pensar nisso, é pensar no próprio serviço que a gente oferece, né? Será que eu não poderia ter um formato de serviço, né, onde eu possa criar um plano de administração de condomínio, por exemplo, onde eu possa propor desde o início um atendimento mais online e depois seguir nesse online com o cliente? Quer dizer, eu já crio um plano onde eu vou tentar atrair um cliente que tem um fit com esse tipo de negócio, né? E eu sei que esse cara vai poder seguir na minha jornada, na minha empresa, dessa forma. Eu então acho que se abre N possibilidades. Acho que isso aí não existe uma ciência exata para isso, está se aprendendo muita coisa, e validação é uma palavra de ordem, né? As empresas têm que validar, têm que ter a coragem de validar esses modelos, e eles vão naturalmente acontecendo, tá? Vamos lá, Ricardo, senão a gente fala muito aqui. Muito bom, muito bom. Quando a gente fala, né, sempre segmentando do que é simples, do que é um pouco mais complexo, a gente fala de cambiar o nosso modelo para uma venda online. Muita gente fala assim, não, mas vender online, putz, só dá para vender o que é um pouco mais simples, né? Um bem de consumo, alguma coisa assim. Eu até concordo, né? Eu acho que
porque é mais transacional, mais simples, vai ser cada vez mais possível via aplicativo, via e-commerce. Aí é o by the book, né? É a velha cartilha que já está aí há um tempo, já aplicada por outros segmentos, do que funciona de você trabalhar bem teu posicionamento em Google, redes sociais, mídia paga, ter um site ali capaz de convencer o teu consumidor a fazer a compra e tal. Mas focando mais no processo de venda um pouco mais complexo, que eu acho que é o caso da maioria aqui, já que a proposta é dar uma dica prática, o meu convite é que quem está nos ouvindo construa o que a gente chama de jornada do nosso consumidor, né? A gente olha muito para fazer o processo de venda, mas a gente olha um pouco menos para o processo de compra do nosso consumidor, né? E a gente pensa assim, qual que é a jornada, independente de quem que é o teu cliente final, se é o síndico, se é um casal recém-casado que vai comprar um imóvel novo, enfim. E na verdade você pode ter mais de um público, né? A gente chama isso de persona, né? Você pode ter a persona síndico, a persona casal recém-casado e por aí vai, ou jovem investidor e por aí vai. E pensa qual que é a jornada de compra dessa pessoa, desde como que ela descobre o teu produto, onde ela busca, que tipo de informações que ela procura. E tendo essa jornada mapeada, né, com uma visão mais holística dessa jornada, você vai entendendo aonde é possível digitalizar. E você vai se surpreender, e até como o próprio Ronaldo comentou, você vai se surpreender com a quantidade de etapas que é possível digitalizar, mais do que é possível, que é cômodo para a tua persona. Existem naturalmente personas que podem estar mais preparadas e outras menos. Então, você pode pegar, por exemplo, talvez, vou dar um palpite aqui, não quero generalizar, mas talvez o casal que está casando agora, que é um público que tem talvez a minha idade para trás, já está muito ok com a questão de fazer a maior parte da jornada dele de forma digital. Talvez ele só queira dar uma espiadinha em um imóvel, algum modelo ali, antes de tomar a decisão dele. Talvez o síndico ele não vai contratar um administrador e comprometer o dele, né? Falando português, claro, colocar o dele na reta, trazendo um novo parceiro de negócio, sem conhecer pessoalmente ali com quem ele vai seguir ali adiante. Mas ainda assim, ainda que exista um encontro presencial e tal, uma cerimônia presencial, muita coisa antes já pode ser feita entre etapa que a gente chama de pré-venda ali, né? Muita coisa da pré-venda, a qualificação, as conversas iniciais, aquelas primeiras dúvidas, e até questões eliminatórias podem ser feitas antes para que o encontro presencial ali, ou qualquer cerimônia parecida, ela se faça realmente necessária numa etapa que já é mais avançada, né? Mas tudo que veio anteriormente, a gente vê que é possível digitalizar. E assim, maravilha. Desculpa, gente, o microfone estava fechado aqui. Então, até pensando que, olha, olhei para o meu negócio, eu já vi o que eu consigo digitalizar, né? Que a partir do momento que usando as dicas que vocês deram, primeiro eu vou tentar modelar o que eu já faço dentro da minha empresa. Maravilha. E aí eu vou ensinar meu cliente a fazer. No nosso caso, por exemplo, Superlógica ensina muitas vezes os nossos clientes a fazerem o que a gente faz porque a gente vende online. E para o administrador e para a imobiliária, desenhei a jornada e eu consegui identificar os pontos, às vezes eu posso identificar que eu consigo digitalizar todo o processo ou parte desse processo e uso isso a meu favor. Pensando nisso, como eu posso usar essas etapas para fortalecer meu marketing de referência, né, seja o boca a boca, e fortalecer a minha marca junto com os clientes? Vocês têm alguma dica prática para a gente ir para a próxima pergunta e só concluir esse assunto? Olha, eu vi alguns exemplos que acontecerem agora, durante esse período, e um exemplo, por exemplo, que me chamou muita atenção foram, por exemplo, algumas empresas que fizeram lives, né? Sobre, por exemplo, administração de condomínio, sobre administração de locação. Então, dentro da empresa, você tem pessoas que são especialistas em determinadas áreas, eles fizeram essas lives pela empresa e o resultado foi muito legal. Eles disseram que essas lives trouxe relevância, trouxe
leads, né, para a empresa, fechar ou não, depois é um trabalho da equipe comercial, fim de alinhamento, mas foi uma forma delas experimentarem uma experiência, né, eles terem realmente essa atividade que eles não vinham fazendo, né, não tinham imaginado, estão em casa que eu faço. Então, começaram a fazer live, cada uma semana, 2 semanas, né, fazer alguma live falando sobre algum assunto bem relevante, e isso gerou um resultado bem positivo, né? E acho que isso que o Ricardo falou é extremamente importante, né? Você tem que fatiar o teu processo. Você não precisa ser totalmente digital do dia para a noite, né? Você vê daquele teu processo comercial o que é que eu posso hoje fazer com segurança, o que é que eu não estou seguro para fazer. E isso é um processo. Isso também é uma jornada onde você vai aprendendo e vai avançando nela passo a passo, né? Muito bom. Eu queria complementar, né? Eu concordo. Eu acredito que essas ações que geram mais reconhecimento, né, que constroem credibilidade para um público novo, por exemplo, fazer lives, né, é um excelente exemplo, é um assunto que está em voga no momento. Eu convidaria também os participantes aqui a olharem para dentro de casa, que muitas vezes a gente está colocando muito investimento e muito esforço em trazer público novo, o que não tem nada de errado, né? Eu só quero trazer à tona o seu pensamento de que muitas vezes a gente tem ouro escondido dentro de casa. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente rodar uma pesquisa de satisfação com pessoas ou empresas que a gente fez negócio nos últimos meses, né? Digamos, existe um famoso, né, uma medição famosa chamada NPS, que é Net Promoted Score, depois vocês podem, o pessoal da organização pode mandar para vocês aprofundarem mais no assunto, que é aquela perguntinha, né, de 1 a 10, o quanto que você indicaria os meus serviços. São super simples de rodar, você pode fazer... você está a 1,5 de conseguir conquistar essa resposta do teu cliente, basta você mandar um e-mail para ele perguntando de 1 a 10 quanto você me recomendaria. Você poderia usar ferramentas também para te ajudar a escalar isso. E digamos que você vai ter uma parcela que vai te dar a nota de 8 a 10, que demonstra que ele está bem satisfeito. Por que não pedir indicações para essas pessoas? E digamos que assim, naquele exemplo que eu falei, aquela persona... a persona, por exemplo, o síndico de condomínio, certamente ele convive com outros síndicos, com outros colegas de profissão, ele está em grupos de WhatsApp ou de Telegram, enfim. Um casal recém-casado, até um pouco pela faixa etária e um pouco por convivência, está convivendo com outros casais que estão casando também. Então, por que não, se você atendeu bem a uma pessoa e você tem um cliente satisfeito, por que não, primeiro, né, mensurar isso é fundamental, afinal você tem a oportunidade, eventualmente, de atuar em alguém que não ficou contente com o teu serviço antes que aquela pessoa cause um dano à tua marca, né, vá ao Reclame Aqui, alguma coisa assim, mas você poderia encontrar muita oportunidade de exponencializar a satisfação dessa pessoa, pegando aquele exemplo daquele síndico que está mega satisfeito com o teu serviço, por que não pedir a ele, pô, imagino que você tem outros colegas de profissão aí que são síndicos também, você não conseguiria me colocar em contato com outros 3, porque de repente a gente poderia levar esse mesmo benefício que eu levei para vocês aí no seu condomínio, para outros também. Existem várias maneiras de pedir, existem várias maneiras de incentivar essa indicação, eu não vou conseguir explorar tanto aqui, mas convido vocês a pensarem nessa direção que vão vir muitas ideias boas. Ricardo, isso que você falou foi extremamente importante, porque eu acho que a administradora ela precisa conhecer um pouco mais, né, assim, algo que para a gente que trabalha com software e trabalhamos na economia da recorrência, e a administradora trabalha na economia da recorrência há muito mais tempo, porque eles cobram taxas de mensagem, né? Então, assim, conhecer um pouco do que é um setor de sucesso do cliente, que não é somente um atendimento passivo, mas é onde você procura trabalhar o relacionamento, procura identificar alguma eventual insatisfação que pode levar a um cancelamento, onde você procura estar mais próximo, né, e antecipar movimentos do cliente. Isso que a gente tem tentado sempre fazer nas nossas empresas,
é um movimento extremamente importante, né, para a administradora. E ela tem alguns momentos muito sensíveis, como, por exemplo, a troca de um síndico. Né? A troca de um síndico é como se fosse é o mesmo cliente que ele está se renovando e aí tudo pode mudar. Então, são momentos sensíveis que você tem que renovar essa sua presença junto ao condomínio. Né? Então, a questão que você falou da indicação, eu até diria o seguinte: do que eu conheço, você tem as administradoras de condomínio tem 4 grandes fontes de lead historicamente falando, né? Que uma é a compra de carteiras, né? Compra a carteira de outra administradora, traz aquela quantidade de clientes, isso é usado ainda, bastante usado, isso faz parte do negócio. A outra é quando você coloca captador na rua, identificando, vendo horário, isso está cada vez mais caro, mais difícil, não é? Independente da questão de isolamento, você tem aí toda uma questão de custo e dessa operação, não é? Que é cada vez mais alto. E você tem uma outra situação que é a indicação, né, de cliente. E é uma grande forma de captação hoje são as indicações de cliente. Então, por que não olhar para isso com atenção, como você disse, não tentar criar isso de uma forma mais planejada, né, e que você tenha a solução dentro de casa. É uma solução muitas vezes mais barata e você consegue fazer isso dentro de casa. Né? Então, acho que vale a pena sempre olhar bastante para essa questão da indicação realmente. Tá? Então vamos lá, agora mais prático, hein, gente? Quais as melhores técnicas de vendas online para atrair clientes estratégicos para imobiliárias e administradoras? E eu não quero esse silêncio, eu quero... Não, que a gente espera, colocou 2 pessoas educadas aí, um fica esperando o outro passar. Eu vou começar, tá? Eu vou acabar sendo um pouco repetitivo, acho que até em função do teor da pergunta. Eu li aqui no chat também o tipo de pergunta que veio, como captar leads condominais. Eu acho assim, eu recomendaria fugir um pouco do by the book, fugir de onde está a maioria, né? Então, assim, coisas que nos últimos anos funcionaram e que hoje funcionam menos, você trabalhar o caminho mais ortodoxo do tipo Google, seja SEO, seja comprando palavra, porque quanto mais gente tem nesse game, menos interessante fica para quem já está, né? E muda o algoritmo, aumenta o custo e você fica à mercê de edificar em cima de um terreno, até usando aqui uma analogia do mercado de vocês. Você vai subir um prédio num terreno alugado, né? Na minha opinião, construir canal de aquisição em um canal que ele não é proprietário é um perigo. É você subir um edifício em um terreno que não é seu, pode ser um problema, porque daí o dono do terreno ali, que no caso é o Google, ele faz o que ele quiser depois com ele. Eu sigo na linha da indicação. Eu imagino que todo mundo, ou a maioria de quem está nos acompanhando, não é só uma ideia no papel, é um negócio que já acontece, que já tem clientes. Eu acredito que para a grande maioria dos negócios de venda complexa, e eu enquadraria imobiliárias e administradoras dentro dessa categoria de vendas complexas, a maioria das vendas desse perfil de empresa acontece por indicação. O grande lance é que a grande maioria das empresas é reativa com relação à indicação. Você não tem processo nenhum para indicação. A indicação ela simplesmente acontece, não foi estimulada, não foi rastreada do porquê que aconteceu e nunca ninguém parou para pensar assim, como que a gente cria um processo para estimular que os nossos clientes nos indiquem com uma frequência maior. E quando o cliente indicar, como que a gente atende a indicação? Como que a gente retribui aquela pessoa que indicou? Porque a gente não quer que ela indique uma única vez, a gente quer que ela indique sempre. Como a gente cria um programa interno que estimule os nossos clientes mais leais a disputarem entre eles mesmos e no final do ano, ou no final de um período, eles ganham um prêmio, ou a gente faz um evento e convida esse pessoal para falar no evento. Não sei, estou jogando ideias aqui para vocês colherem. Mas a minha recomendação, eu olharia para isso. O maior ativo que vocês têm é a base de clientes de vocês, e dentro disso,
os clientes satisfeitos. Para mim, o caminho para crescer, para explorar, está em cima disso. A única questão é que eu apostaria aqui que a grande maioria de vocês não tem um processo bem definido para isso. Então, muito antes de gastar dinheiro em mídia paga, criar um site totalmente novo, revolucionário e tal, eu começaria olhando para isso. Dá para começar amanhã um programa como esse que eu estava narrando aqui. Vai lá, Ronaldo. Eu concordo 100% com o Ricardo, não tenho dúvida nenhuma de que hoje existe uma disputa muito grande pela audiência em termos de Google, até em redes sociais, e aí você ali vai acabar gastando dinheiro e dificilmente vai ter esse retorno. Acho que realmente essa é a situação real. E a maneira mais assertiva continua sendo realmente a indicação, você trabalhar isso de forma estruturada, tá? A gente tem que lembrar, quando fala, por exemplo, do funil de vendas de condomínio, parece que alguém falou sobre isso, a gente tem mais alguns complicadores que tornam esse processo um pouco mais complexo, que é, muitas vezes, o cliente gostou, o síndico gostou do teu serviço, mas ele está no meio de um contrato, ele não pode cumprir aquele contrato, tem que esperar, né, a data adequada, porque normalmente os contratos são geralmente de 12 meses, mas tem contrato de 24 meses, então não é aquele serviço que ele pode cancelar a qualquer momento. Então, eu acho que você tem que ter um processo também estruturado dentro da tua empresa, para você ter isso dentro de uma ferramenta de CRM, alguma ferramenta que te dê algum tipo de apoio, para você ter as datas ali, as datas que vai ter aquela assembleia, você tem que procurar aquele síndico normalmente uns 2 meses antes, porque ele ficou interessado e aquele ali você tem que aproveitar aquele trabalho já realizado, né? Então, a gente sabe que não existe não, Ricardo, não existe um coelho nessa cartola para tirar, para dizer, faça isso que vai dar certo, né? Algumas coisas são que eu acho que podem funcionar, mas elas precisam de tempo, né? É um processo, por exemplo, de você começar a desenvolver um conteúdo mais rico, de você começar a ser percebido, né? Você cria, como a gente falou, live, você cria e-books, você começa a se posicionar no mercado como um especialista, vai ganhando confiança, mas isso são situações que vão trazer um resultado, mas não é no curto prazo, né? Você precisa ter isso como uma estratégia de mais longo prazo. E no curto prazo, a indicação, com certeza, é ela que vai poder trazer mais resultado, né? Maravilha. E assim, acho que o que fica de todo o discurso de vocês é que eu já tenho muita coisa para fazer dentro de casa, eu tenho que sair do senso comum, né? No sentido, eu não posso repetir o que todo mundo faz fazendo, só comprando posicionamento, mas de fato estando presente com coisa útil para os meus clientes e que, de preferência, quem já está comigo me gere novas oportunidades de negócio. Então, às vezes, o digital é mais olhar, como diz o Ricardo, para o ouro que você já tem, né, do que simplesmente sair comprando posicionamento no Google, que isso, de fato, não gera relacionamento com o cliente, né? E, Luciana, só para complementar mais um detalhezinho, até entendendo que, pensando num processo que as etapas são digitais, esse cliente que veio de uma indicação e que ele já tem, assim, ele já tem um diferencial, né, com você, ele já te olha de uma forma distinta, você vai ter muito mais facilidade de fazer reuniões virtuais, de fazer um processo virtual, porque você não está ali, está numa situação um pouco diferente de uma situação convencional. Então, você até consegue conduzir esse cliente de uma forma muito mais digital do que um cliente que você não conhece, está ali batendo na porta dele num processo de insistência ali, né? Verdade. O contato frio, né, nesse momento é o grande desafio conquistar esse cliente. Pensando assim, a gente já sabe, e o Ronaldo já trouxe, que algumas empresas olharam para esse momento e falaram, não, eu tenho que me reinventar e eu vou fazer de novo e vou atrás, não vou deixar a peteca cair. Né? Muita gente foi pego de surpresa, todo mundo foi pego de surpresa e a gente teve que aprender a fazer os negócios da nova maneira. Sabendo disso, né, como tem sido essa adaptação na prospecção digital? E na visão de vocês, a pandemia acelerou isso? Meio que minha introdução já até falou que sim, né? E vocês acham que isso se manterá para o futuro? As pessoas vão olhar para essa nova maneira de negócio e vai perpetuar isso, né, evoluindo de alguma maneira? Qual que é a opinião de vocês? Respondendo aí de trás para frente, vai, que daí tá mais fácil. Hein? Se a gente experimentou que vender de uma forma mais digital, mais escalável, mais barata funcionou porque a gente estava em pandemia, por que a gente vai voltar atrás depois, né? Vai desfazer todos os processos que a gente construiu agora, que, diga-se de passagem, são melhores do que os anteriores, né? Não tem porquê. Então,
eu acredito que os hábitos que estão sendo construídos durante a pandemia, tanto do ponto de vista do consumidor, do cliente final, quanto das empresas que vendem, não são hábitos passageiros, eles foram impulsionados pela pandemia, mas não foram criados pela pandemia e vão embora junto com a pandemia. E respondendo daí a primeira parte, né, que eu respondi de trás para frente, eu acredito, né, eu abri falando que a pandemia ela traz oportunidades, mas ela traz também desafios. Eu acho que a gente, vivendo há 6 meses já dentro da pandemia, vai soar muito retórico aqui. O que eu vou falar que a gente tem que se atualizar muito, né, durante esses 3 meses. Eu acho que quem não se atualizou já ficou pelo caminho e já está ouvindo essa live se lamentando, fala, poxa, eu podia ter feito antes. Brincadeiras à parte, eu acho que está mais do que provado que todo mundo precisa se atualizar e naturalmente, né, quando você vai para um caminho mais digital, de comercialização, muita coisa muda. O consumidor mais digital, ele tende a ser mais informado. Não é uma verdade absoluta, mas a frequência disso ele é muito alta. Ele está conversando com você e ele está conversando com várias outras empresas. Ele está olhando o seu produto, ele está olhando vários outros produtos. E ele tem tanta informação quanto você. Aquela história que existia há 10 anos atrás, aquela assimetria de informação, que a empresa era detentora do conhecimento, o consumidor que ia lá conhecer um lançamento, conhecer um imóvel, o que quer que seja, tinha pouca informação, essa época acabou. Hoje o consumidor ele tem tudo, ele sabe o valor, a média do metro quadrado na região, pela qualidade do que foi construído, ele tem as coisas na cabeça dele. Então, tendo em vista essa simetria que existe de informação, consumidor e vendedor estão pau a pau. E aí a ponta vendedora tem que se adaptar a esse novo consumidor e aos canais digitais, né? Se ficar agarrado ao velho, não adianta. Vai pingar alguma coisa, vai vender um cacareco ainda, né? Uma coisa ou outra vai acontecer, mas vai ficar para trás, né? No longo prazo, vai se acostumar a perder cada vez mais negócio e reclamar que as startups e que o acaso e que a pandemia e não sei o quê. Mas eu acho que tem muita oportunidade para muita gente reaprender. Eu não estou nem dizendo de novas funções, né? Porque quem está falando, eu vou dar um exemplo prático aqui, né? Empresas de tecnologia como a Ramper, a Superlógica, a base do Ronaldo, tem o que a gente chama de área de inside sales. Isso não é novo, é um negócio velho, mas que está ficando mais popular aí com a pandemia. Você fala, poxa, eu preciso de gente de inside sales, eu preciso contratar. Não, pode ser, são os mesmos profissionais de venda, mas eles vão ter que trabalhar de um jeito diferente. A produtividade de uma pessoa que trabalha dentro de um escritório, ela é muito maior. Por exemplo, um vendedor que antes conseguia fazer 2, 3 reuniões comerciais na rua por dia, dentro de casa ele consegue fazer 5, 6, 7, 8 reuniões por dia. Isso muda o jogo, são escalas muito maiores, você aprende a administrar um volume maior, um fluxo de trabalho mais intenso, isso demanda uma reaprendizagem. Ricardo, você falou, bem colocado a questão de inside sales, né? Inside sales aí, a gente vendas de dentro da empresa, né? Você vender remotamente sem precisar deslocar fisicamente. Então, isso hoje, eu acho que isso é uma questão importante de sucesso nesse processo de venda remoto, né? Isso aí é um conjunto um conjunto de procedimentos, né, que você desenvolve e você não precisa contratar ninguém, você usa a tua equipe, né? Você treina a tua equipe em cima desses processos, desses procedimentos, e você vai conseguir otimizar bastante a tua venda aí de forma remota, eu diria quase que substituindo, né, aquela questão do encontro físico, porque você desenvolve isso de uma forma bem interessante. E aí, mais uma vez, a gente tem que pensar que o inside sales, como todo processo de venda a gente imagina hoje, é um processo que é centrado no cliente, né? Então, acho que isso é uma coisa fundamental. E eu vou dar um exemplo negativo do que aconteceu comigo em pleno isolamento, né? No isolamento, eu fui comprar um imóvel, né? Estava precisando comprar um imóvel, vamos dizer assim, e comecei a ver os anúncios, aquele processo clássico, né? E aí eu vi alguns imóveis que me interessavam e eu mandava lá pelo portal o interesse do imóvel, e aí o corretor me ligava em seguida, marcava lá o local para fazer a visita.
E assim, em nenhuma dessas visitas que eu fiz, em nenhuma ligação dessas, o corretor falou assim, Ronaldo, você tem 10 minutinhos para a gente fazer uma callzinha aqui e eu entender o que você quer? Entendeu? Eu quero entender a tua necessidade, quero entender o que você está buscando, entendeu? Pô, fazia um diagnóstico comigo de 10 minutos, não usava mais do que isso. Ele ia saber exatamente o que eu queria. Então, era impressionante como aquilo mesmo que o Ricardo falou, de que o nível de conhecimento tá equilibrado e em certas situações ele está até desequilibrado pelo cliente. O cliente sabe mais do que o próprio vendedor. Aí você olha para esse modelo e foi assim, gente, foi assim para todas as visitas que eu fiz com todos os corretores. Não teve um único caso que eu vi uma abordagem diferente, que eu vi aquela abordagem do tipo, vamos gastar 5 minutinhos que seja para poder entender o que você quer, o que é que você está buscando. Eu tinha claro o que eu queria, eu tinha claríssimo o que eu queria. Então, assim, eu no final, eu perdi tempo vendo imóveis que não me interessavam nem um pouco, não é? Com informações como se diz, com características de coisas que estavam no meu filtro de negativo, e no final o resultado, a gente vê que esse processo, olha assim, cara, esse é um processo que tem como se perpetuar. Tá, funciona hoje porque funciona, mas isso vai acabar, gente. Isso é claro, é nítido, cara. Acho que a principal função hoje de quem vai vender é entender o que o cliente está querendo. O que ele está querendo? Faz um diagnóstico, né? E daí você estabelece todo um processo. Mas isso é treinamento, gente. Isso não é. Isso é treinamento, é posicionar o seu mindset, a sua cabeça de uma forma diferente e preparar a sua empresa, né? Aquilo que vocês falaram, eu acho que é claríssimo. As coisas não vão voltar, porque já estavam mudando, né? O isolamento, na verdade, isso acelerou um processo, mas esse processo já vinha acontecendo, as coisas vinham mudando, né? Foi acelerado por isso. A minha preocupação, e que eu olho hoje é o grande desafio, é o seguinte: eu acho que a cabeça da grande parte dos clientes, ela não volta atrás. O problema, isso ela experimentou uma coisa, cada vez ela experimentou mais essa questão digital e ela não quer voltar atrás. Agora, será que os empresários estão nessa mesma pegada? Será que eles não usaram só desses recursos durante o período da pandemia e agora volta tudo a ser do que era dentro do tradicionalismo? Esse que é o grande risco, e eu acho que isso é o que se lança de desafio daí para frente. Porque o cliente, eu acho que ele está com a cabeça dele já muito, muito preparada para esse novo negócio. A nossa última pergunta, gente, que a gente tem várias perguntas aqui do público e o nosso tempo já deu uma estouradinha. Eu vou até fazer uma pergunta fora do roteiro, até porque algumas coisas vocês já acabaram respondendo, né? E não tem mais como eu voltar para trás da maneira que era, né? Retroceder não é uma alternativa, pelo contrário. Eu tenho que melhorar o que a pandemia trouxe para nós de oportunidade, então, seja a venda online, a captação de vendas, captação de clientes. Então, assim, pensando naquela pessoa, como o Ricardo bem lembrou, olha, teve gente que pegou o começo, né, o início desse processo todo que nós estamos passando, teve aquele momento de luto e viu que não ia ficar daquela maneira, porque o negócio dele estaria fadado ao fracasso, e ele falou, não, vou reestruturar, e caminhou. E tem aquele que, opa, agora eu tenho que caminhar porque eu perdi tempo, eu perdi 4, 5 meses e não caminhei. Em dicas práticas, como estruturar um time de captação de clientes online, e como, o Ronaldo até falou agora um pouco na última resposta dele, que é treinar o seu time para ouvir a necessidade do seu cliente. Então, se a gente consegue ter um time de captação de prospecção, né, uma prospecção online, e como estruturar um time de vendas online. Para a gente encerrar e a gente ir para as perguntas do público. Abre você, Ronaldo, eu abri as duas últimas. Tá. Você estruturar um time de captação online, quer dizer, como a gente está falando, a captação é uma coisa que ela pode ser um pouco mais demorada, né? Você trazer o cliente para dentro de casa. Eu acho que a primeira coisa que eu faria, eu olharia lá, não só as indicações, como a gente já conversou bastante sobre isso, mas olharia tudo que já teve negociado, ou de ex-cliente que saiu, que está lá na carteira, e aí eu tentaria fazer uma abordagem
diferente, não é? Usando essas técnicas de inside sales, né? De você focar mais no cliente e você trabalhar com produtos que já tem em casa. Você já tem uma administradora, já tem lá um portfólio, né? De clientes que foram negociados, não fecharam, de clientes que foram ex-clientes que saíram, né? E isso já é um início que eu acho bem interessante de trabalho. Agora, a questão é do enfoque para esses clientes. Acho que aí é que tem que mudar a abordagem que é feita hoje. Tem que ser uma abordagem nova, e aí você, nessa abordagem nova, que é focado no cliente, é focado um pouco diagnóstico. Eu vou dar um exemplo assim que eu acho básico, que eu vejo muito pouca gente usar, não é? A gente de software, a gente faz o quê? A gente dá um trial, né? Dá um período de trial para o cliente utilizar esse trial. E hoje a administradora tem N serviços digitais. Por que ela não dá um trial? Não cria lá um condomínio fictício e dá para ele uma senha da área interna, dá para ele uma senha do aplicativo e deixa o cliente ele conviver com o teu serviço, né? Ele vai se sentir ali como é que ele estaria convivendo. Deixa ele fazer uma pergunta para você, deixa ele interagir, deixa ele ver qual o tipo de relatório, que você tem uma pasta digital, que você tem um aplicativo, que você tem um canal de comunicação. Então, eu acho que isso, por exemplo, é uma coisa que você podia retrabalhar esses clientes que você tem na carteira e tentando fazer dessa maneira. Agora, você captar cliente 100% novo, né? Eu acho que eu não consigo imaginar nada diferente de indicações e de você tentar alguma coisa de conteúdo aí na internet, conteúdo relevante. Eu já vi pessoas, tá? Já conheci empresas que prospectam dentro de condomínio que eles começaram a descobrir quais são os grupos de WhatsApp de síndico. E aí começaram ali dentro, participar, mas não para vender o produto, para fazer ali um relacionamento desses grupos de WhatsApp, estar escutando as perguntas e se posicionava ali com resposta, e isso é uma coisa também que eu já vi acontecer, tá? E segundo a pessoa, isso dava um resultado legal. Acho que uma outra coisa que é importante quando a gente pensa em captação também é começar a quebrar um paradigma de região geográfica, né? Então, porque, claro, que talvez existam algumas situações que sejam mais difíceis de você prestar um serviço fora da tua área geográfica, mas acho que se você desenvolve um serviço que contempla, né, não talvez a administração de tudo, mas contempla o núcleo do que você vai fazer, porque você não pode estar trazendo um lead, por exemplo, em regiões onde você não tem uma competição tão grande, né? Então, vamos supor, estou dizendo que o caso do Rio de Janeiro, a gente está aqui no Rio de Janeiro, né, onde tem uma competição extrema entre as administradoras, mas a gente vai, de repente, chegar ali em outras cidades, aqui mesmo do interior do estado, ou até, de repente, no interior de Minas, no Espírito Santo, com certeza existem ali condomínios, não existe essa oferta de serviços, as empresas talvez não tenham a capacidade que talvez uma empresa aqui tenha no Rio, em São Paulo, tenha para administrar. E por que eu não formato e vou buscar esse lead lá? Porque eu estou com a minha cabeça fechada que o meu lead tem que ser aquele cara que está ali do outro lado da esquina. Então, acho que isso também é uma coisa para se pensar e para se tentar explorar nesse momento aí. Aí te abre um universo muito maior em termos de captação de leads que você pode ter. Bom, acho que o Ronaldo acabou falando bastante de captação. Eu vou comentar um pouco sobre estruturação de time, trazendo um arquétipo do que a gente tem visto em empresas de recorrência de uma forma geral, né? Normalmente você tem 3 personagens aí envolvidos dentro da área de vendas, ou seja, o que antes era um único do que a gente chama de vendedor, ou que é comumente no mercado imobiliário é o corretor, mas é a pessoa responsável pelo atendimento ao cliente por venda. Essa profissão ela vem sendo segmentada em funções um pouco mais específicas, né? Então, você vai encontrar comumente aí a figura do pré-vendedor, que é quem faz a grande parte da jornada sem sair do escritório. Então, aquilo que o Ronaldo comentou, né? O Ronaldo ele descreveu a experiência dele, a jornada dele como consumidor e deixou aqui a queixa dele de que ninguém fez o trabalho de pré-venda com ele. Em outras palavras, o que o Ronaldo nos explicou foi isso. O corretor ele já é muito habituado a querer ir logo para as cabeças, né? Então, na cabeça dele, ele fala assim, quanto mais imóveis eu mostrar, maior a minha probabilidade de vender e pôr dinheiro no bolso. Mas já não é mais assim. Então, por exemplo, se você tiver uma área de pré-venda, quando eu digo uma área, pode ser uma pessoa dedicada a fazer essa pré-venda. Essa pessoa vai fazer
a triagem, ou o termo mais técnico, a qualificação daquele lead. Então, o Ronaldo, como consumidor, bateu na porta da sua imobiliária querendo conhecer imóveis, vamos mandar já o Ronaldo visitar as coisas. Precisa passar por uma triagem. Para o Ronaldo, cara, qual que é a tua situação? Você tem família, você busca um imóvel maior, menor, você está pensando em investir mais ou menos quanto, região que te agrada, que te faça... E aí, qualificando, até questões, ele falou que tinha algumas premissas de coisas que ele não gosta de imóveis, poderia estar nos questionamentos dessa pessoa. E aí, tendo feito essa triagem, você vai conseguir fazer um matching entre o que o Ronaldo está buscando e o que você tem no portfólio. Então, se o Ronaldo falou que tem uma família de 5 pessoas e tem um poder aquisitivo ok, pô, não vai fazer sentido mostrar kitnet se ele já falou que ele está querendo um apartamento com 100 metros ou mais, né? Jogando exemplos aqui. Depois você tem a pessoa que realmente faz a demonstração, que negocia, né? Que avança na negociação e na apresentação da solução com o cliente, que é o vendedor, é o corretor. E você tem um outro personagem normalmente dedicado à pós-venda. Então, tudo aquilo que a gente falou sobre, por exemplo, gerar indicações, cuidar da satisfação. Eu vou falar uma coisa super curiosa que, para mim, demonstra como o imobiliário ainda é um negócio transacional, e embora tenha recorrência. Nunca eu lidei com imóvel, eu já aluguei alguns imóveis comerciais, nunca alguém que auxiliou a gente a encontrar imóvel comercial fez um pós-venda, me ligou um ano depois para saber se a minha empresa tinha crescido, por exemplo, e eu precisava de mais espaço, né? E você vê, de novo, né, aquela oportunidade que a gente fala de vender para quem a gente já conhece. Cara, nunca aconteceu comigo, não conheço ninguém que possa apontar um exemplo que falam realmente... Aluguei a minha primeira sala com 40 metros quadrados. Poucos anos depois, eu estou numa sala com mais de 400 metros quadrados. Talvez se alguém tivesse acompanhado ali a jornada da minha empresa, a gente teria feito o negócio mais vezes. Então, isso seria terceiro personagem. Aí, só para arrematar os três. Pré-venda, triando, qualificando. Vendas, fechando o negócio. E pós-venda, cuidando da base de clientes. Cuidando da satisfação, da retenção, gerando indicações. Aí fica, para mim, uma maquininha matadora de gerar negócio. Se você consegue fazer realmente isso, é o que o Ricardo falou. Isso aí funciona muito bem, né? Não tem... Verdade. E outra, olhar, né, para a sua... às vezes a gente está esperando do digital algo mirabolante. E nem sempre é só o digital mirabolante. É olhar as oportunidades de negócio que eu tenho em casa. Mas já temos que encerrar. Temos uma pergunta do público, eu vou me ater a uma, e as demais perguntas, pessoal, vamos responder no Happy Hour, tá? Então, lembrando, vai baixando o Zoom, se entendendo com o Zoom, porque esse Happy Hour promete com as perguntas que ficaram aqui. Então, a gente selecionou uma última pergunta, gente, que é, no processo de venda para a administradora de condomínios no processo de vendas para a administradora de condomínios, qual o funil de vendas ideal? Eu vou arrematar que eu acabei de narrar, eu vou só... Eu colocaria... Você já assim, falou. Vamos reforçar. Gerou o lead, né? E aí a geração de lead pode vir dos mais diversos canais. Veio do site, veio uma indicação, foi uma prospecção ativa, foi num evento, etc. Gerou o lead. Tem que passar pela fase da triagem / qualificação desse lead, que é aprofundar na necessidade desse lead, né? Entender o que ele está buscando, para daí então partir para a etapa seguinte, que é a etapa da apresentação da solução, ou seja, tendo entendido, tendo qualificado esse lead, entendendo o poder aquisitivo dele, o timing de compra dele, entre outras coisas, aí então apresentar as soluções que têm encaixe com a necessidade para partir para a negociação. Então, só entrar em negociação depois de ter apresentado, acho que uma máxima aqui, não se dá preço, né, antes de ter demonstrado valor. Então, uma dica aqui, gere valor antes de mostrar preço, senão tudo parece muito caro num primeiro olhar, mas
Se você se encanta com o produto antes, quando você descobre o preço, a chance de você achar caro ela é menor, então só vá para a negociação depois de ter encantado com a solução. E muita gente entende que depois que a venda acontece, acabou o funil, né? Mas em cima de tudo que eu e o Ronaldo falamos aqui, eu acho que quando a venda acontece, só começa a jornada com aquele cliente, porque na maioria dos casos a gente está falando de negócios recorrentes, então grande parte das transações das imobiliárias estão ligadas à locação, que é recorrência, e a administração também é recorrência. Então, você precisa manter um relacionamento com aquele cliente recorrente, porque você espera que ele não vá quebrar contrato, etc. e tal. E esse cliente ele pode expandir. Então, no exemplo que eu dei, uma empresa pequena, que era o meu caso alguns anos atrás, começa alugando 40 metros quadrados. Mas se você acompanhar aquela jornada, eu não estou falando de muita coisa, é ligar para aquela pessoa às vezes uma vez por ano e entender o momento daquela empresa. Ela pode sair de 40 para 80, depois para 200, depois para 400, foi o nosso caso aqui. Aquele casal recém-casado, que um apartamento de 40, 50 metros atendeu, 2 anos depois já pode estar grávidos e buscando um imóvel de 3 dormitórios. Daqui um pouco tem mais filhos, pode querer mais coisas. Então, ninguém faz esse pós-venda. Então, olhe para o funil pós-transação de vendas, busque indicações. Acho que a hora que a venda acontece, só iniciou o relacionamento. Eu vou só contextualizar só um pouquinho, que o Ricardo ele foi muito feliz nessa explicação do processo do funil de vendas. Tá? Só vou tentar dar uma contextualizada no caso do condomínio, né? Que é o mesmo processo. Você vai ter a qualificação, e a gente entende que esse processo de pré-venda, de qualificação, é um processo, inclusive, que você pode recusar o cliente. Tá? Isso aí é importante entender. Vamos supor, na administração de condomínio, de repente, eu sou um administrador, eu estou acostumado a administrar um perfil de cliente e vem, de repente, um condomínio, que é um condomínio complexo, que tem lojas comerciais e residencial, que tem galeria. Eu posso chegar à conclusão de que não é o melhor para minha empresa, porque eu não tenho aquele expertise, ele não está no fit, né? Ele não tem exatamente as melhores condições para que eu possa fazer esse trabalho. Então, a qualificação é importante você, inclusive, identificar se você tem condições de fazer um bom trabalho, porque trazer um cliente para gerar problema é o pior dos mundos, né? E depois, no processo da qualificação, você também identifica que, de repente, o cliente tem o fit, tem tudo certinho, mas ele não está no momento de trocar, porque ele precisa de uma aprovação, de um vencimento do contrato, que vai vencer. Aí você tem que ter toda essa estratégia, e para isso, sem dúvida nenhuma, a questão do pós-venda no condomínio, então, eu acho isso extremamente importante. Sinceramente, é alguma coisa que você dificilmente vê. Você vê o pessoal de atendimento, que o pessoal de atendimento, normalmente, ele é reativo, ele recebe, tira as dúvidas, mas você não vê uma equipe preparada ali para acompanhar a jornada desse cliente, né? Já vi que a Luciana está nervosa ali para terminar o negócio, né? Porque deve ter estourado a hora, né, Luciana? Estouramos, gente. Os 3 aqui tá sensacional. Pessoal, eu quero agradecer a participação de vocês. Foi tão rico que assim eu tive que selecionar as perguntas. Então, vamos ter mais perguntas e vamos responder no Happy. Então, você garanta a sua participação no Happy Hour. Eu até deixo a dica aqui, Ricardo participou com a gente da preparação de um e-book que vai estar disponível aí no chat para você, então baixe com dicas para o processo de venda, tanto para administradoras quanto para imobiliárias. Foi um prazer tê-los aqui, peço que vocês se despeçam do nosso público e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Prazer estar com vocês aí. Até o Happy Hour, um abraço. Um abraço, tchau. Obrigada, gente. Valeu.